Você está no podcast Fogo no Lenço, meu amigo. Que bom, Pastor Renan, estarmos juntos aqui mais uma vez para um encontro especial. Aqui, Pastor Lucas, não é fogo no parquinho, é fogo no lenço, Isso mesmo. fogo no coração dos nossos desbravadores para salvar o máximo de adolescentes. Firmes na fé, focados na missão, porque o nosso objetivo é salvar do pecado e guiar no serviço. Exatamente. Isso aí é pressão. Pressão. O pessoal com certeza está gostando demais. Está sendo uma bênção esse podcast. Essa conversa que a gente está tendo, essa interação tão importante. No final do último bloco, não sei se vocês vão se lembrar, a gente conversou aqui, Pastor Renan, que a gente vai tratar de temas práticos. Mas antes da gente falar com os nossos convidados... Precisamos valorizar, né? É verdade. As nossas aquisições. Temos aqui nada mais, nada menos que a grande lenda dos nossos desbravadores aqui para toda a divisão sul-americana, Pastor Udolciso Cofix. Puxa vida, mas agora antes era, ó, tem que pagar um salário e tal, agora é aquisição e tal. Tá ficando agora caro é esse lenda negócio. e tal. Meus amigos da Bíblia. Já contratou. Já estão contratados. Você que está assistindo, você vê que esse pessoal é muito animado. Por quê? Porque, meu amigo, a nação do lenço não tem igual. Por isso que a gente grita assim, sem combinar nada, hein? Uma vez desbravador, sempre desbravador! Isso Rapaz, aí. chega a dar uma palpitada aqui. Mas Aí. por outro lado, a nossa União Centro-Oeste Brasileira está bem representada. Nosso tá, Pastor grande Lucas? líder. Quem que é ele? Quem é esse, cara? O pessoal da ABC conhece ele. Quando a gente como- faz assim, ó. Cadu! Eu não seria nada sem vocês, que são meus braços fortes. Oi, pessoal, tudo bem? Bom demais estar com vocês aqui mais uma vez. Se você ainda não viu os anteriores, por favor, acompanhe aí, tá? Que tem outros para trás aí, tá? É isso aí, gente. Com certeza você tá curtindo demais. Nós aqui estamos aprendendo muito Demais. com essas lendas, com essas autoridades, né, Pastor Renan? Pastor Lucas, estou tendo aulas aqui. Exatamente. Com as 3 potências máximas. Então tem sido uma bênção para minha vida e eu tenho certeza que tem sido uma bênção para todos os nossos clubes que estão acompanhando o nosso podcast. É isso aí. Pastor Renan, antes da gente falar da parte prática do capelão, que é o que a gente vai conversar agora um pouquinho, daqui a pouco a gente vai também continuar num próximo bloco, mas assim, para a gente pensar aqui, né? Qual é o nosso propósito? Por que nós fazemos o que nós fazemos? Eu digo como capelães, eu digo como diretores, tem muitos diretores de clube assistindo a gente, né? Os clubes estão bem representados aqui da ABC, aqui em Goiás. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso? Razão de existir, propósito. Antes da gente falar das atividades que a gente costuma fazer, vamos perguntar isso para os nossos amigos. E aí, meus amigos, razão de existir, por que eu faço o que eu faço de qualquer jeito, porque uma comissão foi lá, votou meu nome, agora eu estou aqui, tenho que levar esse clube para frente, ou tem algo mais? E aí, Léo? Tem muita coisa, mas não sei nem como é que a gente começa aqui, né, pastor? Mas assim, eu acho que o que nos diferencia é exatamente termos um capelão. Eu sempre digo assim, nós não somos escoteiros, porque isso nos diferencia dos escoteiros, outras coisas mais, mas isso nos diferencia dos escoteiros. Nós não somos escoteiros, nós não somos melhores, mas nós somos diferentes. Nós temos uma mensagem. Então, nosso papel aqui não é apenas, eu sei que está todo mundo aí querendo saber de Campuri de campo, Campuri da divisão e tudo mais. O nosso papel não é levar apenas os nossos desbravadores para Camporis. Na verdade, é levar para o maior Campuri que vai acontecer na eternidade, que é nas mansões celestiais. Esse é o nosso papel. Eu estive agora há poucos dias atrás num evento, num clube. Aliás, isso acontece em vários lugares, porque depois de 32 anos de ministério, aliás, de departamento, né? 40 anos de ministério, aí é óbvio que a gente começa a ver resultados, muitos resultados, graças a Deus, do que o clube fez. Então, eu estava num clube que estava fazendo 65 anos de aniversário de existência, e aí a diretora do clube falou lá na frente, disse, olha, pastor Udolci, em 1994, o senhor veio aqui na nossa igreja e veio aqui no nosso clube, e aí o senhor me fez a admissão em Lenço. Eu tinha 10 anos de idade.
Eu fiquei muito emocionada por entrar no clube, ter admitido, ter participado da admissão de lenço e tudo, agora desbravadora, né? Mas eu jamais podia imaginar, com 10 anos de idade, que agora eu sou diretora do clube. Uau. E o meu irmão foi diretor do clube também. E aí a minha família está toda envolvida no clube. E meus filhos estão no clube também. Então isso é realmente um propósito que é fora de série, que é o quê? A conservação, que é manter realmente na fé. Então o Clube dos Bravadores tem essa grande bênção de poder manter na fé. Na verdade, entre as instituições da igreja, ela é o que mais tem êxito na questão da conservação. Quando nós temos de cada 1000 adolescentes que não estão nos clubes, 116 abandonam a fé por ano, do Clube dos Bravadores, de cada 1000 desbravadores batizados, 6 abandonam. De 116 para 6, a diferença é tão grande que a gente pensa, uau, mas o que acontece? É que tudo que a gente faz no clube, todo aquele trabalho, aquele treinamento, aquela preparação, as atividades, todas estão trabalhando para cumprir essa função, para que realmente a fé esteja grudada na mente, no coração dele, de tal maneira que ele grite uma vez desbravador, sempre desbravador. Assim. Então, quando a gente está falando sobre o serviço do capelão, estamos falando, como já o Cadu mencionou mesmo, é uma das funções, ou a função mais importante que a gente pode imaginar no clube, porque é uma função que vai valorizar a parte espiritual, que é tão necessária. E como é que a gente faz isso? Aí tem uma série de coisas que a gente faz, vamos tratar isso um pouco no próximo bloco também, mas a principal é, você tem um objetivo, e o objetivo é inculcar na mente deles de tal maneira a importância das verdades eternas, a importância do céu, a importância de Jesus, que ele fique apaixonado por Jesus. E que ele diga assim, alguns pensam, nossa, um desbravador veio e falou assim, eu queria ser como você. Bom, você pode tomar isso como um orgulho, mas, por outro lado, se ele está falando isso de maneira positiva, saiba de que isso é cumprir a missão. Ele está querendo ser como eu, porque eu estou buscando ser como Jesus, como diz o apóstolo Paulo. Então, que vocês sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo Jesus. Podia ser o lema também do capelão. Que vocês, desbravadores, sejam meus imitadores, como eu como capelão, sou ou procuro ser imitador de Jesus. Top demais, hein? Fantástico, hein? Fantástico. Mas vamos pensar agora numa maneira mais prática. Vou jogar aqui a pedrada para os dois. Imagine que vocês estão chegando num clube onde não tem funcionado muito bem a parte espiritual. E vocês têm um desafio agora, domingo, para fazer algo diferente, para dar um start ali, talvez a chama no lenço, né? Que nós estamos buscando. O que vocês sugerem como uma ideia prática para talvez um capelão que esteja nos assistindo falando, não, eu estou entendendo a teoria, mas como que eu posso, de maneira prática, colocar isso em ações? Quem poderia começar? Eu Começa. Vou falar aqui. Você é um cara que, você sabe que, tirando o que não presta, tem muita coisa ainda. É uma benção, não é uma benção, né? Tirando que foi expulso. Não, mas isso acompanha o outro, viu? Mas uma das coisas que eu acho que, assim, na verdade, a primeira para mim que deveria assim, eu preciso fazer meu planejamento. Primeiro, assim, na verdade, voltando um pouquinho, o meu sonho, pastor Doce, o meu sonho é que quando escolhesse o diretor do Clube dos Bravadores, é que no mesmo momento se escolhesse o capelão. Esse é meu sonho, sabe por quê? Porque a função do diretor ela é tão importante como, por exemplo, a função do capelão. Na verdade, eu não sei nem qual é a mais, né? Mas eu sonho, quem vai ser o diretor? É esse aqui. Quem vai ser o capelão? Nós vamos pensar aqui agora, vamos escolher quem vai ser o capelão. Porque normalmente o capelão a gente vai passando, e quem a gente vai colocar como capelão? Aí sobrou um ali, não que os que estão sejam sobra, mas é o que normalmente acontece. Sobrou alguém, vamos colocar ele como capelão. E não, pelo contrário. Nós deveríamos escolher esse cidadão, sabe? Ou essa mulher, enfim, escolher de fato, pensando no que nós queremos. E aí sim, ele é o capelão ou a capelã, o que for. Ele agora monta um planejamento, não deixa, sabe, aleatório ali. Então, o que eu vou falar na próxima semana? Eu sempre falo para os capelães assim, quando começa a sua capelania, vamos dizer assim, o seu momento com o clube ali, falando especificamente do clube, né, na reunião.
nessa reunião, terminou a reunião hoje, eu já começo a planejar o que vai acontecer na semana que vem. E o que muitas vezes acontece é que o cidadão ou a cidadã, não sei, deixa para executar ou para pensar no que vai ser feito no dia anterior ou até mesmo no dia. Aí eu falo assim, a Disney, pastor Lucas, gastando milhões, bilhões de dólares para colocar coisas na cabeça do nosso filho. E nós queremos fazer capelania de clubes bravadores. É claro que a gente não tem esses bilhões, mas nós temos a criatividade. Então, pare, organize, se planeje para que você faça boas coisas. Não apenas fale, leve coisas na sua mão ali para você falar com os desbravadores. Se organize para isso, compartilhe com o seu diretor para que o menino veja que tem algo organizado. Se ele perceber que você fez de última hora, ele vai pensar, isso aí é algo secundário, ele não está nem dando atenção para isso aí, eu vou me preocupar mais com a Ordem Unida porque o cidadão está ensaiando já faz meses aí. Então, o que é mais importante, né? É claro que tudo está dentro do que a gente imagina, mas a capelania, para mim, ela é muitíssimo importante e ela deve ser, sim, planejada. Se a maioria dos adolescentes, digamos, de um clube aí, não está tendo ou não teve muita ênfase nas atividades espirituais e o clube está precisando, então, se focar, óbvio que isso tem que fazer a parte do planejamento, mas você perguntou aí se fosse o próximo domingo, o que seria fazer no próximo domingo? Eu sou capelão, estou chegando ali, o que eu posso fazer no próximo domingo? Eu lembro do que eu faço nos meus campuris. Quando eu organizo o campuri, eu convido alguns oradores para pregarem no campuri, eu defino com os oradores, eu falo qual é o tema do sermão, de cada sermão. Então, o cara não vai lá pregar um sermão dele. Ele pode até colocar a linguagem dele, o jeito dele, mas a ênfase, qual é o tema? Hoje é sobre missão, hoje é sobre perdão, hoje é sobre batismo, hoje é tal, então isso eu vou definindo. Mas o primeiro sermão, que é na abertura, pensa na abertura do campuri, aquela festa, aquele negócio, depois daquela festa e total, tem um momento que tem um sermão. Tem gente que às vezes, agora é sermão, então agora eu vou ficar quieto aqui e tal, o sermão. Aí o que eu fazia? Eu começava a festa e tudo, etc. Daqui a pouco eu pegava o microfone lá e aí falava com o pessoal, estamos aqui para começar o nosso campuri e tal, mas falta alguma coisa, está faltando alguma coisa e tudo. E aí nisso eu ia conversando e, na verdade, eu pregava. E aí depois fazia a abertura do campuri. E aí quando eles abertura e tal, não, o sermão já foi. Então eu fiz de um jeito que eu conquistava o adolescente, por quê? Porque ele não esperava, agora vai ter meia hora de sermão, uma hora de sermão, o que seja. Não, eu adiantei. Então, vamos pensar você, capelão. Faz o seguinte, domingo que vem você vai fazer o seguinte, você vai fazer uma caminhada. Faz uma caminhada com os bravadores, vai em algum lugar e tudo, que chega perto de um riacho, e aí está fazendo a caminhada, chega perto do riacho, aí você toma a dianteira e fala, os bravadores, nós bravadores amamos a natureza. A gente ama a natureza, a gente ama acampar, a gente ama fazer caminhada, a gente ama fazer uma porção de coisas, mas tem umas coisas interessantes na natureza, a gente aprende tanta coisa. Por exemplo, essa árvore aqui, essa palmeira aqui, você sabia que existem tantas espécies de palmeiras no mundo? Ou essa outra árvore, sabia que tantas espécies e tal? E agora, interessante como existem várias espécies. Agora, mais importante é o seguinte, você já percebeu que perto dos riachos, as árvores são maiores, as folhas são mais verdes, tem mais vegetação perto dos riachos? Por que será? Porque existe uma lei da natureza e tudo, etc., que todas as plantas precisam de água para sobreviver, etc., etc. Aí você coloca algumas informações técnicas ou científicas ou coisas assim para matar a curiosidade deles, né? Como é que a água sobe até na ponta do galho lá em cima, ou coisa assim. Mas tem que ser tudo muito rápido. E aí, então, fala sobre a importância de que Jesus um dia, aí você pega a sua Bíbliazinha, não a grande, mas pega a pequenininha, pega a sua Bíbliazinha, e Jesus um dia falou o seguinte, eu sou a água da vida. Em outras palavras, você tem que ficar pertinho de Jesus. Porque se ficar longe de Jesus, vai ficar no deserto. Se ficar pertinho de Jesus, você vai crescer, você vai produzir, você vai se desenvolver. Né? Veja o que aconteceu com Pedro. Pedro ele ficou longe de Jesus, lá quando ele estava sendo julgado lá e tudo, etc., ficou longe. E Pedro seguia Jesus de longe. Se Pedro tivesse seguido Jesus de pertinho, não tinha negado. Né? Não tinha negado Jesus, porque estava pertinho de Jesus.
Então, você e eu, desbravadores, vamos fazer um pacto, a gente está próximo da água da vida, que é Jesus. Então, aí está uma maneira de você começar um domingo lá com o desbravador, fortalecendo o quê? A parte espiritual, só que de um jeito que você não chegou, pessoal, agora eu vou pregar um sermão. Aí o moleque já, eu não quero sermão. Não, você falou de curiosidade, coisas, e acabou envolvendo tudo no resultado que você queria, que realmente fazer ele sentir a necessidade de seguir Jesus. E eu achei interessante, o pastor Cadu vai falar já, eu achei interessante no exemplo do pastor Dolci, porque ele deu um exemplo assim de coisas que nós temos. Práticas. Práticas, porque às vezes a gente pode pensar, simples, né? Não precisa tudo tem que ter dinheiro, e tem que ter fogo, e tem que ter fumaça. Não, a gente pode usar recursos da natureza, coisas simples, para fazer uma meditação criativa. Então, achei muito legal. E só completando isso, né? A gente está falando de coisas práticas, né? Só completando, imagina que o menino ouviu aí, a menina ouviu essa mensagem ali, né? Através da natureza e aplicando Bíblia. Agora imagina, porque eu fiz muito isso, né? Eu tenho um exemplo incrível, em algum outro momento eu mostro para vocês. Mas eu me lembro que eu fiz uma meditação dessas e fiz um desafio no final, porque o menino ele é tomado por desafio ali também. Ele entendeu, mas e agora? O que eu faço? Eu me lembro que a gente pode usar nesse caso, né, para ficar pertinho de Jesus. Então eu tenho um desafio para você. Quando você chegar em casa, fale que o tio ou a tia me falou sobre essa questão da árvore, da água e tal. E ele pediu um desafio, pediu para dizer para você, papai, mamãe, vovô, vovó, o que for, para dizer para você também que Jesus te ama muito e que nós precisamos, como família, ficar pertinho de Jesus. Eu fiz isso uma vez e eu tenho um áudio que eu guardei no coração de uma mãe, de um áudio de mais de 2 minutos. Uma mãe, ela não conseguia falar, soluçando, porque aquela mãe tinha tido um dia muito difícil. Agora, você imagina um menino de 10, 11 anos chegando em casa, precisa colocar Jesus aqui dentro da nossa casa, Jesus nos ama e tal. E a mãe me mandou um áudio agradecendo, ou seja, eu fiz a diferença não apenas na vida daquele menino, mas na vida daquela família. Interessante, é importante muito isso. Muito top, hein? E a gente descobre que nós estamos tendo êxito, que a gente está no caminho certo, quando a gente vê que a mudança gradativa vai acontecendo no coração dos nossos desbravadores e eles vão amando esses momentos. Eles ficam esperando a hora. Não é assim, meditação de novo, né? Eles ficam aguardando o momento da meditação. Por quê? Porque é criativo, porque é dinâmico, porque mexe com eles, que de alguma forma eles vão trazer essas lições para dentro de casa e daqui a pouco o papai, a mamãe, né? Os próprios amigos na escola vão dizer, esse desbravador tá diferente, esse garoto... E essa fase, pastor Renan, ela é o momento que o nosso juvenil, o adolescente, ele toma as decisões mais importantes da vida, é agora. Então, é por isso que é tão importante dizer para você, capelão, você que faz parte da diretoria do Clube de Desbravadores, que você não está onde você está por acaso. Não foi simplesmente um grupo de pessoas que se reuniu numa comissão da igreja e falou, olha, não tem ninguém, vamos colocar o fulano de tal, vamos colocar o ciclano. Não é isso, não acredite nisso. Você está onde você está, porque o Espírito Santo de Deus permitiu você estar aqui. Amém. E você agora vai florescer, você vai dar frutos para a glória de Deus, fazendo o seu melhor, entendendo que o seu trabalho não é apenas para essa terra aqui, mas mesmo que a gente não veja aparentes resultados aqui, nós vamos ter a eternidade para a gente poder abraçar os nossos bravadores, olhar para trás e falar, valeu a pena. E é imensurável o resultado, né, pastores? Porque às vezes você está pregando ali, né? Pregando, porque a gente sempre está pregando, mas de uma maneira lúdica, numa meditação, até numa atividade recreativa que você coloca um cunho espiritual, a gente não tem a dimensão do fruto que pode dar a curto e a longo prazo, né? Quantos desbravadores por aí, eles relatam que uma simples ação ali que o capelão fez mudou, e às vezes ele não tem aquela expressão na hora, né? Mas ao longo prazo ali a gente consegue ver os frutos e na eternidade a gente não consegue nem medir, né? Eu costumo fazer nas meditações, nos sermões, eu costumo ou desenvolver uma parábola, ou criar uma parábola, ou uma história, ou uma situação que realmente leve eles a entrar no objetivo da palavra de Deus, só que com esse link de uma história, de uma parábola, de uma coisa assim. E isso fica na mente deles por anos e anos.
Esses tempos atrás aí, uma pessoa me encontrou comigo e falou, pastor, eu lembro daquela semana de oração que o senhor fez, eu era juvenil, desbravador, lá em tal lugar e tal. Eu lembro de todas as histórias. E aí ele começou a mencionar a história do tal que o senhor falou, a coisa lá e tal, a parábola disso e tal e tal. E aí, para mim, isso não foi um elogio. Para mim, isso foi um cumprimento da missão. O que é? Eu queria que realmente a mensagem ficasse mais tempo na mente dele. E o capelão, com criatividade, pode fazer isso. Então, buscar uma história e fazer uma aplicação. Buscar, até desenvolver uma parábola e fazer uma aplicação. Porque, na verdade, Jesus fazia isso. A maioria do que nós conhecemos dos sermões de Jesus são histórias ou parábolas que ele estava falando. E por que a gente não pode fazer isso? Porque se você chegar para um menino e falar assim, seja bondoso, vamos ser bondosos e tal, ele vai entrar num ouvido e sair no outro. Mas se contar a história do menino que foi bondoso e tal, isso fica para ele para muito tempo, né? E esse é um dos propósitos nossos, de realmente fazer com que seja tão prático para ele, tão interessante, e que guarde no coração através desses links criativos. De tal maneira que, como você mencionou, puxa, vai ser tão legal, o devocional foi tão legal, olha, o momento é tão legal porque não é maçante, porque não é 2 horas de sermão, porque não é o cara lá falando para a gente ficar não sei o quê, ele está colocando coisa prática ou colocando ilustração que grava na mente e fica mais tempo. Né? Muito bom. Só um detalhezinho, a gente está falando de partes práticas, prática, né? E tem gente que diz assim, não, pastor, mas é fácil para vocês falarem isso porque vocês têm uma criatividade, vocês são criativos. Eu não sou criativo, eu sou simples aqui, eu moro aqui no interior, não tenho muita... Eu sempre digo, quando alguém me diz assim, pastor, tem como você dar uma aula de criatividade? Cara, eu fico pensando, como dar uma aula de criatividade? Tem? Pior que tem. Porque criatividade, eu sempre digo que dá trabalho. É você olhar tudo ao seu redor e usar aquilo ali para o benefício que você está querendo. Então, assim, olha ao seu redor no que você pode aplicar, seja qualquer coisa, para aquele foco que você está precisando. E aí eu sempre, pastor, você está falando aqui das histórias, né? Eu me lembro, e isso ficou guardado na minha cabeça, até hoje tem duas coisas que o pastor Doci falou, ele nem sabe, não sei se eu já falei isso para ele, mas ele falou e nunca sai da minha mente, 2 coisas. A história do burro, né? Porque ele leva um burro e pergunta para o burro lá, você estuda a Bíblia, você não sei o que das quantas, tal. Tá vendo? O burro não estuda a Bíblia, se você não estuda a Bíblia, você é igual o burro, né? É mais ou menos assim. Então eu sempre, quando eu não estudo a Bíblia... Bem lúdico. Eu penso assim, cara, se eu não estudei a Bíblia hoje, cara, eu sou burro, igual aquele bicho lá e tal. E a segunda coisa, isso me marcou profundamente numa semana de oração também, que foi assim, ó. Quando você acorda, abre os olhos, nem sempre você vai ter vontade de estudar a Bíblia, porque não tem animação, não tem nada aqui. A primeira coisa que você faz, quando você abrir os seus olhos, ele diz assim, escorrega na cama de joelho e já pede para Deus vontade de estudar a palavra de Deus. Isso é importante nós falarmos para os nossos meninos, porque nem sempre eles têm vontade, mas eles podem se ajoelhar, escorregar na cama de joelho e falar, Senhor, me dá vontade. Então são coisas que marcaram e que pode marcar outras gerações também. Uma que me marcou é que esse desbravador não morre. Ele Acampa acampa no no cemitério. cemitério. Olha Isso aí. é doutrina, você sabe? Isso é doutrina. Mas tem a parte que é mais importante, né? Não morre, acampa no cemitério até a volta de Jesus. É doutrina. Amém. É doutrina Amém. isso aí, né? É doutrina de uma outra forma, falar de uma outra forma. Exatamente. No Demais. último podcast, a gente falou que uma vez desbravador, sempre desbravador, o coração já bateu forte. Já bateu. E a gente já começa a pensar, né, em tantos momentos que nós vivemos com o Clube dos Bravadores. Eu também fui batizado através do Clube dos Bravadores. A minha história, ela vem desde quando eu era juvenil. A decisão veio através do trabalho de conselheiro, com o capelão, com o estudo da Bíblia. E hoje nós estamos aqui conversando. Então, às vezes, a gente não tem a dimensão, né, daquilo que nós estamos fazendo agora com o nosso desbravador para aquilo que vai acontecer no coração do garoto. Talvez a gente nem vai ver, mas as coisas que Deus vai fazer na vida daquele menino, daquela menina, através do seu trabalho, através da sua liderança, do seu clube. Então, gente, é fantástico esse trabalho, realmente. Fantástico, imensurável. E já que vocês deram testemunhos aqui, eu vou dar meu testemunho também. Campuri é da divisão de 2014, um encontro marcado. O pastor Odailson, que era orador, ele fez um apelo no final de quem gostaria de ser um pastor.
E lá fui eu no meio daquela multidão. Olha que bem, só mais um E fruto aqui aí, estou olha aqui. que maravilha. E não estava Venci combinado na isso, vida! viu? Não estava combinado, não. Então, só Que para bem. testemunhar que... Você sabia que não era para ser ele para ser o pregador, né? Sério? Era um outro convidado, né? Era eu, mas não, tô Era. brincando. E aí, faltando 10 dias ali para o Campuri, tivemos que mudar o orador, porque o outro Olha não que podia, coisa. não sei o quê. E aí eu liguei para o Daílson, ele falou, mas é muito grande, é muita gente, camarada. Deus que chama, capacita, orientei ele, tudo, etc. E foi uma bênção tremenda. E os resultados, olha que maravilha. Olha, Mas venci, a o favela Campuri, venceu. É verdade, é verdade. lá no meio Então- dos 35 mil, tinha um Renanzinho lá. Tinham lá. E o Renan lá, que idade você tinha? Eu fui como conselheiro, eu acho que eu tinha 16 ou 17 anos. Olha aí, ó. É melhor Foi a não entrar, idade né? que eu aceitei o meu chamado É. também. Olha só. Doideira, né? Então, e Muito me bom. marcou várias partes daquele Campuri. Como, me lembro que na abertura, o pastor Udolci, ele aparecia lá em cima, aí depois ele aparecia lá, obviamente que eram pessoas, né? Distante, a gente. Então, assim, marca a gente. Criatividade. E Deus, ele não está atrás dos melhores. Porque quando a gente vai para a Bíblia, a gente percebe que ele sempre trabalhou com aqueles que eram os rejeitados, os rotulados. Ele está atrás de pessoas dispostas a servi-lo, independentemente da sua capacidade. Porque ele também está disposto a capacitá-lo. Exatamente. Então você não fica olhando muito para você, não. Deus vai capacitar você. É só você colocar as suas necessidades, suas preocupações nas mãos de Deus e eu tenho certeza que Deus vai te usar poderosamente. O ano está só começando, pastor Só Renan. começando. Tem muita coisa linda para acontecer e que Deus vai abençoar você e o seu clube também. Amém. Tem mais episódios, pastor Lucas, sim ou não? Nós vamos ter Então- mais uma aula no nosso próximo encontro, mais uma conversa, mais um podcast falando sobre aquilo que é o suprassumo, aquilo que nós consideramos ser de fato fundamental, muito importante para que você saiba e que você execute no seu clube, beleza? Então nós te esperamos no próximo episódio. Se você assistiu esses 4, você não vai perder o último, que é a cereja do bolo. Então até o próximo episódio do podcast. Fogo no lenço, irmão! Valeu.